Os brasileiros sentem medo de envelhecer porque temem ficar sozinhos, perder a habilidade de andar ou enxergar, desenvolver uma doença grave ou depender financeiramente dos filhos. Estes dados foram obtidos numa pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, São Paulo, SBGGSP, em parceria com a Bahia, que ouviu pessoas com mais de 55 anos em todo o país. O Brasil envelheceu de uma forma muito acelerada e as políticas públicas, apesar de serem bem estruturadas, falham no atual cenário econômico-social do país. Nós temos idosos que são desprovidos de cuidados como assistência médica, afirma a geriatra Maisa Kairala, presidente da SBGGSP. De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde, haverá cerca de 2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos em 2050. Estatísticas do IBGE apontam que neste período os idosos serão quase 30% da população de nosso país, aproximadamente 66,5 milhões de brasileiros. Este é o melhor cenário que poderíamos encontrar, porque um país no qual o jovem morre em uma guerra, com doenças infectocontagiosas ou por causa de uma gravidez, é um país ruim. Quando falamos que o Brasil está envelhecendo, isso é um grande ganho para todos nós, aponta Maisa. A geriatra reforça que a população se prepare para chegar à terceira idade desde criança. Para ela, é preciso que esta atitude se torne uma meta de vida. Dados da pesquisa no Rio. Primeiros números dos 200 entrevistados para a pesquisa, 64% estavam na faixa entre 55 e 70 anos. A maioria, 52%, daqueles que responderam às perguntas eram mulheres. Sobre envelhecer, quando questionados se pensavam em seu envelhecimento, 61,5% dos entrevistados respondeu que sim. Quem assinalou negativamente a esta pergunta, justificou afirmando que vive o presente, 32%, ou que não gosta de pensar sobre o futuro, 29%. Pouco preocupados, a maioria dos cariocas afirmaram que não se sentem velhos, 56%. 39% dos entrevistados se mostraram pouco preocupados com o envelhecimento. Como estarão no futuro? Quando questionados sobre como se imaginavam em idade avançada, 23% esperam estar com alguma doença devido à idade, 22% cansado e gostando de não fazer nada, e a mesma porcentagem com uma família grande e curtindo os netos. Medrosos cariocas temem de ficar sozinhos, 25%, desenvolver uma doença grave, 20%, ou depender financeiramente dos filhos, 18%. 5 passos para envelhecer bem: uma alimentação. Manter uma alimentação saudável é o mantra que ouvimos durante toda a vida para preservar a saúde, mas na maioria das vezes o envelhecimento traz consigo novas necessidades de vitaminas e nutrientes, como a suplementação do cálcio para a prevenção da osteoporose, por exemplo. Por isso, vale a consulta com um especialista para avaliar quais alimentos podem ser usados a favor do corpo nessa nova fase. Atividade física. Muitas vezes, por ser associada ao emagrecimento e ganho muscular, as pessoas abandonam a prática de exercícios físicos conforme envelhecem. Mas na verdade a doutora ressalta que o correto seria fazer exatamente o oposto. Praticar exercícios é um dos principais componentes para envelhecer com saúde, isso porque protege contra o ganho de peso e, consequentemente, contra as doenças crônicas, além de promover inúmeros benefícios ao esqueleto e musculatura do organismo, explica. Monitoramento da saúde. Não é à toa que os mais velhos frequentam o médico de forma mais regular, e essa prática não está errada. Ficar de olho na saúde, com visitas periódicas ao geriatra e realização de exames de rotina é o mais indicado para identificar a deterioração do corpo e prover os cuidados que ele exige. No entanto, homens e mulheres se esquecem que mesmo após a andropausa e a menopausa é importante visitar também urologista e ginecologista. Existem problemas de saúde que mesmo após o período fértil do homem e da mulher podem aparecer, como é o caso do prolapso da bexiga e a hiperplasia benigna da próstata, e são justamente esses especialistas que farão a detecção precoce dessas condições. Reforça Maisa. Saúde mental. Além da atividade física, é importante manter outras atividades ativas.
A prática da leitura, jogos de memória e quizzes são particularmente efetivos na manutenção da saúde mental. Principalmente para pacientes que têm histórico familiar de problemas como Alzheimer e doenças degenerativas, essas atividades podem auxiliar no retardo da manifestação, explica. Convívio social. Aproxime-se de pessoas que tenham interesses em comum e reforce os laços com aquelas que já estão em sua vida. O melhor remédio contra a depressão e o abandono, que são os principais motivos de medo da velhice, é justamente se cercar de pessoas, encontrar amigos e sair mais, viver mais. Não há razão para achar que a velhice deve ser dentro de casa, completa a geriatra.